Amém, meus irmãos, é com enorme prazer. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para meditarmos mais uma vez na lição dos jovens. Já estamos no segundo trimestre deste ano de 2020 e nós estamos aqui para falarmos e estudarmos mais um pouco sobre esse trimestre na lição dos jovens, principalmente os jovens daqui de Ouro Branco, da IADER de Ouro Branco, o nosso pastor João Batista e a missionária Irani Pinheiro. Então, meus irmãos, nós estamos já no segundo trimestre. O primeiro trimestre passou-se e nós estamos nesse segundo trimestre que vai nos trazer a lição dos jovens, que é uma lição, acredito que muito boa para o nosso entendimento e para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Então, a lição bíblica que nos traz esse trimestre tem como o tema da lição dos jovens, tem como tema tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Então, nós vamos, nesse decorrer desse trimestre, falarmos ou estudarmos sobre o livro de Josué e tudo sobre aquilo que ele aprendeu no decorrer de todo o aprendizado com o seu líder, Moisés, e assim se passou-se futuramente para Josué. Então, a primeira lição, nós temos 13 lições nesse trimestre, e nós vamos aprender no decorrer desse tempo as 13 lições. A primeira lição desse trimestre, desse segundo trimestre, é o livro de Josué, tempo de conquistas. O texto do dia nos diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A síntese diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, meus irmãos, acredito que esse livro de Josué vai nos trazer um grande aprendizado, principalmente para os jovens que precisam sempre meditar e aprender mais ainda da parte do Senhor. Então, nós vamos adentrar na lição, a qual tem os seus tópicos e os seus subtópicos. E o primeiro tópico dessa lição é o livro de Josué. Então, meus irmãos, nós vamos falarmos um pouco sobre o livro de Josué. Mas antes de nós falarmos sobre o livro de Josué, nós temos que saber um pouco sobre Josué. Quem era Josué? E para falar como surgiu Josué. A princípio, nós conhecemos Josué só como ele um seguidor ou servo de Moisés, a quem aquele serviu por anos, por épocas. Para falar a verdade, Josué, ou a história de Josué, apesar dele ser contado com mais destaque no livro, ou no Antigo Testamento, a qual foi no primeiro livro do Êxodo, nós vemos que ele deu mais destaque em relação àquilo. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e também nós vamos ver que o significado do nome Josué, e nós sabemos que o povo de Israel, eles trabalham muito em relação a isso, a dar significado aos nomes daqueles que são nascidos na sua nação. Então, cada nome tem um significado. E o significado do nome de Josué, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome de Josué original, o nome original de Josué não era basicamente Josué. O nome original de Josué era Oséias. Oséias, que significa salvação. Então, o nome original de Josué era Oséias. Então, por que mudou? O nome Oséias, é claro que ele é bem frequente em toda a Bíblia, mais ainda no Antigo Testamento. E por Moisés
ter uma autoridade tão grande, ele tinha o poder e autoridade também de mudar o nome das pessoas. Aí entrou o caso de ele querer mudar o nome de Josué, não, de Oséias, perdão, para Josué. Moisés adicionou um nome divino e chamou de Yeshua, que significa Jeová e salvação. Esse nome normalmente é transliterado para português como Josué ou para Jessuá. Então, nós vemos que o nome Josué, ele tem um parentesco com o nome Jesus. Até porque Jesus, na linguagem mais hebraica, tem como Jessuá. Ou seja, Jesus é Josué. E Josué tem por nome Jesus. E a qual o significado do nome Jesus também é Salvador. Então, nós vemos que este homem, que era basicamente no princípio só conhecido como servo de Moisés, tem bastante conhecimento para nos dar. E ele não era somente um servo de Moisés, mas um homem que guardava a palavra de Deus. Quando nós vamos ver a visão panorâmica da parte do livro de Josué, que diz assim: Josué foi o primeiro dos livros denominados históricos da Bíblia Sagrada. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano 1400 a.C. Data aproximadamente descrita da cidade da destruição de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Então, Josué contemplou tudo isso, contemplou a saída do Egito, também a passada pelo grande mar vermelho, a qual Moisés clamou a Deus e Deus abriu o mar vermelho, e também ele contemplou a morte, ou a morte do seu Senhor, que no caso era terreno, que era Moisés, o grande líder da nação. Então, Josué, depois da morte dele, veio ao cargo para ele. Então, nós vemos aqui uma coisa interessante nesse texto, a qual diz com clareza que a história a qual ele narra e continua narrando, a história dos hebreus. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que a história dos hebreus é uma história bem extensa em relação àquilo que nós estudamos, porque é um povo que é bem da parte de Deus e abençoado pela parte do Senhor. Então nós vamos ver que este nome hebreus também é diferente do nome israelitas, que também tem os nomes de judeus. Nós vemos que há uma certa mudança quando se dá por este nome. Tipo, no caso aqui, eles eram tidos por hebreus. Então, nós vamos destacar um pouco mais sobre isso, para conhecermos mais sobre esta pronúncia, hebreus. Quem eram os hebreus, para falar a verdade? Basicamente, podemos considerar que os hebreus são uma ramificação dos descendentes de Sem, ou seja, são um povo semenita. Eles são um grupo maior que contém os israelitas e os judeus também. Ou seja, os hebreus é um conjunto
de todos os israelitas e também todos os judeus. Acredita-se que o termo hebreu originou do nome Eber, conforme o versículo nós vamos ler agora, que está escrito em Gênesis capítulo 10 e versículo 21. Assim que foi o pai de todos, filhos de Eber, irmão mais velhos de Jafé, a ele também nasceram filhos. Então, nós vemos que há uma certa mudança quando dá-se a pronúncia aqueles hebreus, aqueles israelitas e aqueles judeus. Tipo, quem eram os israelitas? Os israelitas são a parte do povo hebreu. Uma parte do povo hebreu, eles são os descendentes de Israel. Ou seja, quem era Israel? Israel era Jacó, a qual lutou com Deus e alcançou o privilégio de ter mudado seu nome para uma grande nação. E quem eram os judeus? Os judeus formam uma parte menor do povo hebreu, que também pertence ao povo israelita. Mas afinal, quem são os judeus? É uma soma, os judeus são os descendentes de Judá, da tribo de Judá. Os hebreus, basicamente, é o qual nós vemos o primeiro ponto, os hebreus são descendentes de Abraão. E os israelitas são descendentes de Jacó. E os judeus são basicamente descendentes da tribo de Judá, ou de Judá. Então nós vemos que quando nós vemos que a Bíblia fala que os judeus faziam isso, faziam aquilo, estamos falando da relação dos judeus que eram da parte de Abraão. Mas basicamente são a mesma coisa, são a mesma nação. Só que há essa certa divisão entre estas características. Então, meus irmãos, nós vamos ver na lição o segundo subtópico sobre esta lição, a qual acredito vai ser de aprendizado grande para nós, que diz como era o mundo naquela época. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta do 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado. Mas outros, porém, seu turno segue existindo. Então é basicamente assim. Josué estava fazendo que o povo chegasse à chamada Terra Canaã, para que quando chegasse lá, habitasse naquela região, a qual era uma promessa do Senhor. Deus queria que todos habitassem naquela região, a qual estava escolhida principalmente para o povo dele. Quando nós vamos ver o que é Canaã e como essa Canaã surgiu, a grande importância de Canaã na Bíblia é que Canaã é uma terra que Deus prometeu ao povo dele. Os israelitas, como sua herança, qual os israelitas conquistaram Canaã, a essa região, passou a ser chamada de Israel. Os habitantes de Canaã, que estavam lá antes dos israelitas, eram chamados de cananeus. A região de Canaã ficava no Oriente Médio, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Essa era uma região fértil, com bons acessos por terra e pelo mar. Vários povos moravam em Canaã. Disputavam o controle da região e os Ibitavas, Jebuseus, Amorreus, Eveus, entre outros, o termo geral para todos esses povos eram cananeus. Então, meus irmãos, nós vimos que antes da promessa de Deus chegar para o povo, já tinham habitantes nesta região. Quando Deus falou com Abraão que ele saísse da terra dele e fosse para esta terra, a qual manava leite e mel, a promessa já estava feita para Abraão. E a promessa estava de pé para que isso
desse procedimento e eles alcançassem essa promessa e chegassem lá nessa terra prometida. Então, essa lição desse trimestre, nós vamos trabalhar sobre um livro histórico, a qual vem relatando a história para nós, para que possamos aprender sobre esta cultura, sobre este momento. Então, nós já falamos no terceiro subtópico sobre Canaã, a terra que ia receber o povo de Deus. Assim, nós entramos já no segundo tópico. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O primeiro subtópico diz o propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão. Então, assim como eles atravessaram o Mar Vermelho, assim seguido por seu líder Moisés, Josué estava com tanta fé, assim como a fé de Moisés, porque Deus já tinha dito para Josué que ele seria como foi com Moisés, assim seria com ele. Então a fé de Josué, ela teria que ser transmitida para os seus seguidores. Então assim foi feito, ele chamou a nação para que pudesse atravessar o Rio Jordão. Não era tão elevado como o Mar Vermelho, mas também era um desafio para a sua nação, para atravessar o Rio Jordão e assim chegasse ao objetivo. Então, eles estavam com o propósito de passar o Rio Jordão. O segundo subtópico é a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão externa bastante útil para entendimento dos estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Então nós vemos que o livro de Josué, ele é dividido, tem uma divisão. E aqui nós vamos ver a divisão do livro de Josué. Primeiro, a preparação para a conquista. Segundo, a conquista efetiva. Em terceiro, a divisão da terra. Em quarto, a mensagem final de Josué. Então nós vemos que aqui nós vemos a divisão do livro de Josué. Nós vemos que tem a preparação para a conquista, lá no capítulo 11, do 5 ao 15. Vemos que a conquista efetiva, do capítulo 6 ao capítulo 12. Nós vemos a divisão da terra, lá no capítulo 13 ao capítulo 22. E nós vemos a mensagem final de Josué, que é lá no capítulo 23 ao capítulo 24, que nós vemos que a mensagem final de Josué foi ao seu falecimento. Quando ele faleceu, houve claramente um sucessor para ele. Então nós vamos ver no terceiro subtópico, o segundo tópico, o valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao cortar as histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenha algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história final. Então, meus irmãos, Josué, assim como Moisés, era um ser humano. E ele poderia errar a qualquer momento. Assim como Moisés errou em largar aquela vara na pedra, que não foi a ordem de Deus, para que ele clamasse a pedra e saísse água, Josué também teve os seus defeitos. E fica aqui uma coisa bem clara para todos os líderes e aqueles que são seguidores dos seus líderes, que os líderes precisam mais ainda da ajuda dos seus seguidores. Pelo contrário, aqueles que querem questionar os seus líderes, nós temos que ajudar os nossos líderes, para que a obra de Deus não venha assim fracassar. Quando um líder falha, é
é uma coisa que está sendo demonstrada como ele é um ser humano. Todo ser humano erra. E assim também os líderes, a qual nós conhecemos da Bíblia, todos eles erraram na vida. Só teve um que não errou, que no caso foi Jesus. Jesus foi o líder perfeito em toda a história da humanidade. Então Josué também teve seus defeitos. E assim nós chegamos no terceiro subtópico. Diz o antecedentes históricos. Assim nós temos o primeiro subtópico, que nos diz: o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem maná cotidiano e nem água saindo da rocha. Então, meus irmãos, o deserto sempre tem que chegar ao fim. O povo de Deus passou cerca de 40 anos no deserto por causa de sua desobediência. E agora estava uma terra esperando eles, que emanava leite e mel. Não precisava mais da nuvem de fogo que durava a noite, e assim a coluna que estava sempre à cabeça deles para que não pudessem se queimar. E também não necessitava mais do maná que vinha dia após dia. Por quê? Porque a terra que eles iam chegar agora, elas tinham o suficiente para a sobrevivência deles. Então não precisava-se mais desse auxílio poderoso da parte de Deus. Porque a terra era deles. A terra era prometida para eles. O segundo subtópico é as últimas palavras de Moisés, a qual foi o grande líder da nação do povo para sair do Egito. Com a fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar na Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Aqui já falei que Moisés foi um grande líder da parte do Senhor, mas infelizmente ele não entrou na terra prometida. Não porque ele não merecia, ou porque ele foi um mau líder. Não, porque em um certo momento ele não obedeceu a Deus naquilo que Deus queria fazer para o povo. E por este certo erro, Deus cancelou a entrada dele para a terra prometida. Se Deus tivesse dito para ele que ele não entraria e deixasse ele entrar, Deus estaria errando na sua palavra. Ou seja, Deus não estava levando a sério do que ele estava falando. Então Deus falou sério para ele: você não vai entrar por causa deste grande erro. E nas últimas palavras de Moisés, ele só pôde ver a terra de longe, e assim ele deu as suas últimas palavras e encerrou seu ministério como grande líder da nação. E o terceiro subtópico e último do terceiro tópico diz: um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorria há 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar obstáculos, as águas do Rio Jordão. Então, meus irmãos, a nossa vida, assim como a nação do povo de Israel e os hebreus, é feita de obstáculos. A nossa vida, ela não é um mar de flores. Deus sempre dá vitória àqueles que querem superar os seus obstáculos. E Josué, ele estava disposto a superar esses obstáculos. Primeiro vinha o Rio Jordão e logo depois viria a muralha de Jericó. Com certeza eu acredito que a muralha de Jericó era muito mais difícil do que o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão
você poderia atravessar, e eles conseguiram atravessar da parte de Deus. Deus abriu mais uma vez o mar para o povo passar. Então, que fiquemos com essa lição. Os jovens que quiserem tirar suas dúvidas, depois de ver esse vídeo, é só entrar em contato comigo ou com a irmã Santana. Assim nós estaremos tirando as suas dúvidas e falando sobre esse trimestre e sobre esta lição. Esse trimestre acredito que vai ser de aprendizado para cada um de nós. Então, que fiquemos com esta lição e que Deus abençoe a cada jovem e pré-adolescente, em nome de Jesus. Amém.